Esse é um vídeo que eu quero deixar como base de orientação para quaisquer outros que a gente precise de uma consulta de referência. Eu tenho a intenção de trazer aqui alguns conteúdos relacionados ao uso de óleos essenciais para determinadas necessidades específicas. Então, estou com uma questão, estou com um desafio: qual é a sugestão de óleo essencial que a gente tem para caminhar com ajuda, com sabedoria, enfim, tudo que a gente sempre fala por aqui. Eu não sou protocolar, não vai adiantar a gente esperar se eu tenho isso, use óleo de tal coisa, né? Se eu tô com insônia, use lavanda. Se eu tô ansiosa, enfim, use lavanda, lavanda meio que pra tudo. Eu não vou fazer esse caminho protocolar e óbvio e superficial, não é o que eu acredito, não é do que eu gosto, não é como eu acho que funciona, mas eu tenho a intenção de trazer sugestões, principalmente no que se refere a desafios emocionais, energéticos, sistêmicos, porque é o que eu acredito que é a origem de tudo, a causa raiz de qualquer outro problema, ainda que seja um sintoma físico, ainda que seja uma dor, ainda que seja uma doença. Eu tenho certeza que, para mim, na minha verdade, que essa é a origem de tudo, tanto o emocional quanto o sistêmico, o energético, enfim, espiritual, né? Então, eu acredito no uso de óleos essenciais nesses lugares, para alinhar, organizar, limpar esses pontos emocionais e sistêmicos para curar e resolver e transcender, e, enfim, alinhar qualquer outro sintoma mais externo, superficial, né? Mais materializado, inclusive. Então eu tenho essa intenção. Inclusive, vou pedir, convidar, que se você tem alguma necessidade específica, se você tem algum interesse específico, que você deixe aqui para mim nos comentários, vai me ajudar, vai me inspirar, vai me incentivar a refletir a respeito de quais são as necessidades de cada um, para a gente poder construir em cima disso, né? Tem algumas pautas, alguns temas que são bastante frequentes, recorrentes, né? Como eu tô sempre em contato com as pessoas nos atendimentos, tem necessidades específicas que se repetem muito, né? Que estão ali sempre presentes. Então, existem já algumas inspirações e, obviamente, né, os óleos essenciais usados nesses lugares, mas se você tiver alguma necessidade específica, alguma sugestão, vai ser muito legal, porque a gente constrói cada vez mais em cima disso. Bom, então, dado isso, como eu tenho a intenção de trazer esse tipo de conteúdo, a minha intenção aqui, hoje, agora, de novo, deixar esse material como uma referência para consulta. Porque uma das coisas mais importantes, mais sérias, mais relevantes do uso de óleos essenciais, né, dentro do processo de aromaterapia, é a forma como a gente usa os óleos essenciais. Então, quais são as sugestões de uso? Como eu uso o óleo essencial, né? Então, isso é muito importante porque existe muito, mas muito excesso, e um risco real de intoxicação por conta desses excessos, por conta de uso negligente, irresponsável, perigoso, enfim. Tem muitos casos graves, enfim, problemas, questões, situações muito nocivas, né, para as pessoas que usaram óleos essenciais de forma irresponsável, inconsequente, ignorante no sentido de ignorar mesmo, de não fazer ideia como é que se usa o óleo e por conta disso sair usando, né, já que é natural, não tem problema. E aí, enfim, isso pode ser bastante grave, bastante sério. Então, a primeira coisa, né, mais importante que eu considero é a gente lembrar e sempre partir do pressuposto, do princípio de que óleo essencial, na imensa maioria das vezes, precisa ser usado diluído,
precisa estar diluído em algum veículo carreador. Carreador significa que vai carregar o óleo para dentro do seu sistema, vai colaborar com o processo de absorção. Qual é a exceção, né? Porque eu digo na imensa maioria das vezes e não em todas. Porque a via inalatória, quando a gente usa, por exemplo, óleo essencial, uma gotinha de óleo essencial num colar aromático, ou quando a gente vai fazer um protocolo, existem os inaladores portáteis, né, pessoais também, ou até a gente pega o vidrinho de óleo essencial, né, faz aqueles protocolos de inalar um pouquinho por um período específico. Então, nesse caso, a gente vai poder usar o óleo essencial puro. Essa é a exceção, né? A gente vai pingar uma gotinha ali do óleo essencial no colar, no inalador. Mas, de novo, na imensa maioria das vezes, outras vezes, a gente vai usar o óleo essencial diluído. Então, o que eu quero trazer aqui? Que, primeiro, quais são as vias de absorção de óleos essenciais? A gente tem a via inalatória, a via dérmica e a ingestão polêmica, né? Tem gente que aprova, tem gente que não aprova, tem gente que concorda, que não concorda. Eu vou falar aqui como uma possibilidade e a gente pode entrar nessa polêmica e nessa discussão em outro momento, né? Mas vou falar aqui como possibilidade. Se for usar a ingestão, se for fazer a ingestão, como é que é o ideal? Então, são essas 3 vias de absorção principais, né? Quando a gente usa a via inalatória, a gente está falando do caminho mais rápido, mais imediato, principalmente se eu quiser trabalhar situações e questões emocionais pontuais mais imediatas, né? Eu preciso de um efeito, e aí a gente está falando aqui de situações mais urgentes, né? Também não é muito o caminho que eu uso, o caminho que eu trabalho, mas enfim, para a gente saber, né, a título de informação é importante. Se eu inalar um óleo essencial, eu tô, sei lá, tô numa crise de pânico, eu tô muito nervosa, eu tô precisando de uma ação imediata por algum motivo, a via inalatória vai direto aqui para o sistema límbico. É um caminho muito rápido, ele vai agir direto no cérebro, sem passar por outros processos, sem metabolizar de outras formas num primeiro momento. Então é um efeito rápido, a gente tem muita rapidez, perdão, a redundância é isso. Muita eficiência, né? Um caminho mais curto, assim, para essa ação. Claro que eu posso também colocar no ambiente, por exemplo, e isso aí ser um pouquinho mais processual, mas se eu estou inalando diretamente justamente para algum efeito imediato da minha necessidade, eu vou direto ali no óleo essencial, de novo, ou no colar, ou no inalador, ou direto no vidrinho ali, e isso vai ter um caminho bastante rápido. Quando eu uso a via de absorção dérmica, né, quando eu uso na pele o óleo essencial, a gente tem também várias possibilidades, várias leituras de acesso, né, enfim, várias sugestões, interpretações, avaliações e possibilidades para esse uso, mas resumidamente eu vou passar na pele em algum lugar. Então, por exemplo, eu uso muito óleo essencial diluído e uso na sola dos pés, mas eu posso aplicar, por exemplo, eu tô com a intenção de trabalhar algum ponto específico do meu corpo, do meu sistema. Então eu posso aplicar pontualmente ali no meu ventre, no meu plexo, né, na altura ali do sistema digestivo. Posso aplicar no coração, posso fazer uso na pele de uma forma, no corpo todo, assim, né, de uma forma também mais abrangente. E eu posso estar com uma dor muscular, física, específica, e aí também vou passar naquele ponto em que eu tô com a dor. Tô com uma dor no braço, vou passar ali sobre a pele, em cima do ponto onde eu tô com dor. É uma via tópica, né? De uso, de absorção,
que a gente está falando. Então, quando eu particularmente uso na sola dos pés, eu estou pretendendo atingir um sistema, né? Se eu tô com uma dor ali pontual, posso fazer uso ali pontualmente naquele lugar onde eu tô com a dor. Uma coisa mais específica, mais direcionada. De todo jeito, inclusive eu não falei isso também quando eu falei da via inalatória, mas de todo jeito, para todas as vias, em algum momento esse óleo essencial vai para minha corrente sanguínea. Então, se eu inalar, vai primeiro para o sistema límbico, vai para a corrente sanguínea. Se eu passar no pontinho da minha dor, depois vai para minha corrente sanguínea. Se eu fizer uso ali na sola dos pés, abrindo o óleo em todo o sistema, vai para minha corrente sanguínea. Se eu fizer a ingestão, vai para minha corrente sanguínea. Então, assim, em algum momento esse óleo essencial vai estar todo no meu corpo e no meu sistema, seja lá qual for a forma de uso. Só que, de novo, existem caminhos que atingem algum objetivo de uma forma mais ou menos rápida. E aí, terceira forma, né? Terceiro caminho, a ingestão, né? Então, a ingestão, falei aqui que para eu aplicar na pele, não falei, fundamental, que eu vou repetir, né? Porque eu já falei da diluição, da importância da diluição. Mas se eu for aplicar na pele, fundamental que eu faça uma diluição desse óleo essencial. Fundamental. Assim, imprescindível, indiscutível. Precisa fazer a diluição desse óleo essencial. E aí a gente vai compreender, já volto lá na ingestão, mas a gente vai compreender que a gente às vezes tem a impressão de que a gente precisa de muitas gotas de óleo essencial. Às vezes fala, não tô sentindo cheiro direito, então, tão pouquinho, só uma gotinha, então vou colocar 10, 20 gotas, né, num tantinho pequeno aqui de carreador. E não. Tem uma professora minha, Maria Abramo, que faz uma diluição frequencial, né, que ensina uma diluição frequencial. Sandra Spiri também fazem diluições frequenciais, né, de óleos essenciais, assim, que é uma quantidade absolutamente ridícula. Muito, muito, muito pouquinho, e os efeitos são muito impressionantes. E, inclusive, essa minha professora Maria sempre fala, né, que na aromaterapia menos é mais. Então, às vezes, quanto menos a gente usa, mais efeito a gente tem, né? Então, é muito importante a gente saber que não vale a pena a gente usar muitas gotas de óleo essencial. A gente está gastando dinheiro à toa, a gente está gastando recurso à toa, a gente está correndo risco de intoxicação e provavelmente não vai ser a melhor forma de trabalhar e atuar sobre o teu sistema e a tua questão, a tua necessidade. Eu uso uma proporção de 10 gramas, 15 gramas de carreador, ou de creme base, ou de óleo vegetal, para 4 gotinhas, na média, assim, de óleo essencial. Se eu for aplicar topicamente, eu nem vou entrar aqui em detalhes de muitas proporções, eu tô falando como eu uso só para dar uma noção, tá? O ideal é a gente poder estudar isso direitinho para saber qual é a proporção indicada para cada situação, para cada caso. Mas estou aqui dando um geralzão mesmo para a gente poder ter noção de que é pouquinho mesmo, né? São 4 gotinhas dentro de um potinho de creme ou de óleo vegetal, que já é super suficiente para fazer o trabalho. De novo, às vezes vai abrir o potinho e vai falar, nossa, nem tá cheirando tanto. Não tem problema, né? Para essa proposta, não tem problema, porque não é necessário. A terapeuticidade do óleo essencial está lá, independentemente de ele estar super volatilizando e a gente super sentindo o cheiro. Vai funcionar, né? E aí, voltando aqui para a ingestão. No caso da ingestão, o que a gente precisa? Eu olho para a ingestão, né? De novo, não vou entrar na polêmica, mas eu olho para a ingestão como o último dos recursos, no caso de eu precisar acessar muito imediatamente e urgentemente
o sistema digestivo. Então eu quero que esse óleo chegue no meu sistema digestivo, por algum motivo que seja, que eu diria que só o terapeuta responsável, uma pessoa que realmente entende do assunto, pode sugerir, né? Pode realmente compreender, entender, desde que seja uma pessoa responsável, porque tem muita gente que sugere ingestão como o primeiro caminho, acha que é o mais rápido, mais legal, enfim, não é. Não é mesmo. Então, enfim, sendo a ingestão o caminho realmente necessário, esse óleo essencial precisa estar ou protegido por uma cápsula para que não exista tanto risco de corrosão das mucosas durante o processo da ingestão e que essa cápsula possa se dissolver e se abrir com óleo essencial lá direto no sistema digestivo, ou precisa estar muito protegido, eu diria, por alguma gordura para a gente fazer essa ingestão, né? Então, a gente pode usar um óleo vegetal, né? Colocar uma gotinha ali no azeite, colocar uma gotinha ali no óleo de coco, ou a gente pode usar com mel, por exemplo, também é um caminho interessante. Enfim, acho que no geral eu diria que é isso, para a gente também não inventar muita moda e não abusar muito. É importante lembrar que não é legal usar óleo essencial com álcool, porque o álcool é um carreador de óleo essencial. Então, se eu quiser diluir no álcool para fazer uso num borrifador, num spray, ok. Mas estou falando de ingestão. Se eu ingerir álcool, como o álcool é um carreador, esse óleo vai ter um efeito super potencializado e o álcool vai ter um efeito potencializado. Os dois vão dar uma bombada ali. Não é legal. Já tive situações de pessoas que usaram e, assim, histórias quase trágicas, assim, não é legal. Não é legal. Além de ser, inclusive, perigoso, né? As pessoas que me relataram não tiveram riscos graves, assim, não passaram por nada perigoso, mas não foi legal. Eu acho que não é legal. Não recomendo mesmo. Então, enfim, o álcool, apesar de diluir o óleo essencial, não é legal para ingestão, tá? Não é um carreador legal para ingestão. Então, eu limitaria a essas possibilidades, assim, né? Uma gordura, um óleo de coco, azeite, mel ou dentro da cápsula, tá? Para ter o máximo de proteção. Aquelas coisas que a gente vê malucas na internet de pingar gotinha sublingual direto na boca, gente, assim, ó. Oremos por essas pessoas todas, as que sugerem e as que usam, porque, enfim. E no copo d'água, óleo essencial não dilui na água. Então, se você coloca a gotinha de óleo essencial dentro da água e toma, você tá tomando óleo essencial puro, porque tá separadinho. Não é para tomar óleo essencial com água. Não tome óleo essencial com água, não adianta nada. Adianta para engolir, para dar uma tirada no gosto, assim, mas não adianta nada. Não tá acontecendo ali a diluição, tá? Então, não faça isso. Então, assim, aqui são as 3 vias de absorção, as 3 possibilidades que a gente tem de caminhos para o uso de óleos essenciais. E o que eu quero mais reforçar aqui, né? A gente tá entendendo aqui, é um panorama geral ainda, né? É legal que a gente estude direitinho, se informe o máximo possível, questione, né, como que é o ideal e o indicado, tanto em termos de diluição, quanto em termos de qual é o caminho que eu vou usar para minha necessidade. Mas o que eu quero mais reforçar aqui é 3 coisas. Menos é mais, de novo. Não abuse, não use 50 gotas, não tem necessidade, é à toa, já falei tudo aqui que eu acho. Não abuse da quantidade. Coloque atenção no caso de você estar fazendo uso de algum medicamento,
porque óleos essenciais reagem com medicamentos alopáticos. Então a gente pode ter uma ação cruzada, a gente pode ter uma interação medicamentosa perigosa, a gente pode ter efeitos colaterais graves no caso de uma substância interagir com a outra, às vezes cortar o efeito, né? Eu acompanhei muito de perto em momentos em que os meus pais tiveram situações ali de cardíacas, né? Então, assim, precisa afinar o sangue, precisa engrossar o sangue. Aí eu ia pesquisar para colaborar ali com óleo essencial. E tem um medicamento que afina, daí tem um óleo essencial que faz o contrário, que interfere na circulação. Então, assim, são detalhes muito importantes. Se estiver fazendo uso, ou se estiver fazendo uso de alguma medicação alopática, ou se já tiver questões de saúde delicadas, se informe muito. Se for um grupo de risco, né? Se estiver gestante, aqui na minha cabeça, nem pensar. Idosos, tomem cuidado, né? Pessoas, enfim, grupos de risco que têm questões delicadas ali de saúde. Eu tenho problema de pressão, de circulação mesmo, enfim. Se informem, tomem cuidado com relação a isso. E a terceira questão o terceiro ponto de atenção é o tempo de uso, porque às vezes a gente não se atenta a isso, fica usando. Nossa, eu gostei muito desse óleo, foi muito legal, me fez muito bem, a gente fica usando por muito tempo. Eu percebo que geralmente o óleo meio que avisa, a pessoa começa assim a falar, ai, não tô gostando mais do cheiro, tô esquecendo de usar o óleo, né? Porque o sistema já deu, né? Ele fica ali saturado mesmo, né? A pessoa às vezes começa a manifestar sensações mesmo, né? De não estar mais bem com aquele óleo, de não estar feliz, ou de processos muito intensos ali se abrindo. Mas quando a gente está usando sem prestar atenção nisso, a gente não percebe. Então, por exemplo, tem gente que usa óleo essencial no desodorante. Faz desodorante de óleo essencial, é natural, que lindo, maravilhoso, sem toxina, começa a usar óleo essencial no desodorante, fica usando para todo sempre. Se intoxica, indiscutivelmente, por conta do excesso de uso de óleo essencial. A gente usa desodorante em tese todo dia, às vezes várias vezes ao dia, para sempre. Então, se eu gostei muito desse desodorante, eu fico usando esse desodorante todo dia por muito tempo, eu vou estar intoxicada de óleo essencial, desse óleo essencial que eu estou usando. E, às vezes, o processo do óleo essencial começa a se abrir e a pessoa tá ali mexida na vida e não sabe por quê. Então, já aconteceu eu lembro muito de uma aluna de um curso meu, que ela estava fazendo o curso, né? E aí ela foi visitar uma amiga, a amiga dela estava fazendo uso de óleo essencial e começou a conversar, e enfim, elas estavam juntas ali batendo papo sobre a vida e começou a falar, eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô esquisita, eu tô deprimida, e enfim, começou a relatar. E como a minha aluna estava fazendo o curso, na hora ela se ligou, ela falou assim, viu, aquele desodorante lá que você usa tem o quê? E aí tinha, acho que 2 óleos, assim, super embotadores, né? Super intensos no que se refere à abertura de processos. E ela falou, dá uma parada nesse desodorante, né? Ou dá uma revisada nos componentes dele. Então, assim, a gente não percebe que isso está acontecendo. Então, assim, vamos colocar atenção, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo, porque, de novo, já falei isso em outro vídeo, não vem separado. Não adianta eu falar assim, não, mas eu estou usando como desodorante, e não querer o processo que o óleo essencial traz junto, necessariamente. Não é porque eu estou usando como desodorante que ele não vai trazer questões emocionais, que ele não vai abrir processos aqui dentro de mim. Não tem como eu falar, só desodorante, tá? não vai funcionar do outro jeito, é só isso aqui, né? Então, vamos colocar atenção nisso. E isso para também todas as outras questões. Eu tô usando para dor de cotovelo, né? Tô passando aqui no cotovelo, tô usando para dor de cabeça. Não tem como excluir, vai abrir processo também, né? Então vamos colocar atenção nisso. E uma observação muito importante, muito cuidado com os bichinhos de estimação.
Porque quando a gente usa óleo essencial perto dos bichinhos, eles são muito sensíveis, gatos ainda mais do que cachorro, mas cachorros também, né? Enfim, animais de estimação, de forma geral, seja lá o que for que você tem aí na sua casa, sentem muito, tá? Eles têm, a gente sabe disso, né? O olfato muito mais sensível que o nosso, sistema muito mais sensível que o nosso, sistemas diferentes dos nossos, então vários caminhos de absorção diferentes dos nossos, então não é legal que eles estejam perto. Não é legal, por exemplo, se você escolher deixar um difusor de ambiente, né, o óleo essencial ali presente no ambiente, aí eu quero deixar aqui ligadinho na tomada, alguma coisa, se o bichinho estiver junto, né, coloca atenção nisso, pode intoxicar, pode fazer mal, e assim como acontece com a gente, nossa, eu nem percebi que estava me fazendo isso, também pode acontecer com o seu bichinho, o bichinho começou a de repente vomitar, né, já aconteceu com a Maria, minha cachorra, isso, lá atrás, né, quando eu tava começando, começar a vomitar, começar a ficar muito molinho, começar a estar intoxicado, apresentar sintomas de algumas coisas e a gente não saber, nossa, meu cachorro tá doente de repente aqui do nada. E pode ter a ver com o uso de óleos essenciais que você está fazendo perto. Quando eu vou usar óleo, eu vou passar no meu pezinho, eu saio do ambiente onde a Maria está, mesmo que seja ali só por um momento. Eu saio do ambiente onde a Maria tá, minha cachorra, passo lá onde eu tenho que passar e depois de já ter espalhado um pouquinho, né, volatizado um pouquinho ali, saiu o cheiro, lavo as mãozinhas e aí só depois eu volto para perto dela, porque não é legal que os bichinhos entrem em contato com esse óleo, tá bom? Bom, acho que o recado tá dado. Se tiverem dúvidas, pedidos, necessidades, alguma coisa, deixa aqui para mim, né? Pode ser que eu tenha esquecido de coisas importantes também e a gente de repente volta a falar sobre isso. Mas acho que no geral é isso. O mais importante é o que está dito aqui, assim, de mais essencial, de mais fundamental para a gente ter responsabilidade nesse uso e vamos deixar esse olhar, esse entendimento como referência e como base, para a gente caminhar com sabedoria, critério e responsabilidade no uso de óleos essenciais. Logo mais a gente vai falar a respeito das coisas mais específicas, de óleos específicos e de necessidades específicas, então a gente pode voltar sempre para consultar esse material, esse conteúdo. E de novo, se tiver dúvida, deixa aqui para mim. Eu agradeço por você estar perto, por você ter usado o seu tempo para me ouvir. E se esse assunto te interessa, fica aqui pertinho que a gente vai falar mais sobre isso. Um beijo e até já já.